Então, a primeira coisa que eu penso que é legal a gente estar vendo, como que a gente vai encontrar as pessoas. E as pessoas, pelo que eu tenho visto, elas estão assim, muitas informações e perdidas, totalmente com medos e paralisadas, né? Na verdade, elas estão empanicadas, então elas estão paralisadas, a mente está obstruída, o pensamento não consegue ir para caminho nenhum, porque um fala isso, outro fala aquilo, aquilo outro fala o outro. E então as pessoas estão sem rumo, né? Nenhum. E com muitos preconceitos, né? Aquilo que eu estava falando, que eu acredito, né? Existe uma situação, existe aqueles que estão um pouco mais sensibilizados para poder ver que é uma oportunidade, enxergar essa pandemia como uma pandemia emocional, energética, espiritual, fisiológica, biológica, e entender o que nós temos que fazer, porque de fato os caminhos que nós tínhamos não vamos ter mais, né? Nós vamos ter que nos reinventar, assim, ou se reinventa ou se reinventa. Então, algumas pessoas estão mais prontas para isso. Outras ficam se justificando o tempo inteiro, porque fulaninho não pode, ciclaninho não pode, e não para olhar o que a própria pessoa pode fazer nesse momento. Então, é um momento muito louco que, para pensar no coletivo, eu tenho que pensar no individual. É o que eu posso fazer, qual é o meu instrumento. Não adianta eu pensar, a Érica tem a faca e ela precisa cortar lá e aí ela não está podendo. Eu tenho a faca? Não. Eu sei mexer com isso? Não. Então, fica quieta, entendeu? Aí me empolgo, né? Porque a primeira coisa que eu acho que a gente tem que partir do princípio é que cada um tem uma escolha, que cada um tem, tem as suas verdades, e quem somos nós para dizer que a nossa verdade, a minha verdade serve para mim. Eu vou contar para vocês, aqueles que acharem que faz sentido, acompanha, aqueles que não, a gente respeita. E então, a gente quer algumas coisas, mas a gente quer impondo, e não é esse o caminho. As pessoas precisam, a gente, nesse momento, para acolher pessoas que estão perdidas, que estão empanicadas, que estão obstruídas no pensamento criativo, é acolher e entender onde elas estão, né? E o que será que a gente pode fazer nesse momento em que elas estão com essas questões, com um montão de informação, porque agora é excesso de informação. Tem hora que o Tico e o Teco não estão respondendo mais. O Tico foi para casa lá da praia e o Teco foi para o sítio. Eles não estão nem conversando. Então, é difícil, e eu acho que é isso. A gente tem essa possibilidade de se conectar, de enxergar onde é que as pessoas estão e tentar, junto com elas, buscar uma compreensão, mas cada um no seu ritmo e no seu tempo. Então, o que eu tenho percebido é que quanto mais as pessoas ficam em casa, mais medo elas têm de sair. Quanto mais a pessoa se fecha, mais ela imagina, né, o criativo dela, imagina e aumenta o tamanho da coisa que está do lado de fora. Né? E aí, na hora de sair, na hora que precisa sair, então vamos dizer, nessa situação, preciso ir no mercado, na farmácia, em qualquer outro lugar na rua, primeiro vem aquele medo, uma onda de medo gigante. E a partir do momento que a pessoa está na rua, ela já começa a aquietar um pouco. Né? Porque ela vê que não é tudo isso. Só que o que eu tenho percebido é essa coisa de mais eu fico em casa, mais eu me fecho, menos eu vejo as pessoas, com mais tomado pelo medo eu fico. Né? Então, essa é uma primeira questão. Quando você fala a questão do coletivo, né, que primeiro a pessoa tem que pensar no que ela pode fazer para depois ver no coletivo, esse é o momento, nós estamos voltando para casa, né? Tá todo mundo dentro de casa e dentro da casa interna também, dentro de si. Então, quando eu falo, bonitinho, quando você fala assim, né, do individual, é olhar para dentro. Né? A pessoa está pensando no fora, quando ela olha e fala do coletivo, o que se pode fazer, o que os outros podem fazer, ela está olhando para fora.
nesse momento é o momento de voltar para dentro e falar assim, o que que eu posso, qual é a minha contribuição nesse momento? O que eu posso fazer para o coletivo, para as pessoas e o que eu estou disposto, né, disponível para fazer. Porque às vezes eu também posso não estar disponível, posso estar mobilizado com essa situação. Uma coisa que me chama a atenção em tudo isso que acontece é quando você fala do excesso de informação, não é que agora a gente está com excesso de informação, a gente já vem sofrendo excesso de informação há algum tempo, né? E discernindo de acordo com aquilo, com os componentes que a gente tem dentro, com aquilo que a gente acredita, vai discernindo o que ouviu e o que não ouviu. Só que agora, como ninguém sabe o que está acontecendo e ninguém sabe o que vai acontecer, algo que ninguém nunca lidou, então a gente vai de um lado para o outro buscando informação para ver se alguém tem alguma coisa, fala alguma coisa que faça sentido, né? E, de verdade, tem várias coisas que fazem sentido, né? Você tem linhas que falam que os pacientes estão melhorando com medicação, é uma coisa positiva. Você tem fala que pacientes estão morrendo, você tem uma linha negativa. Você tem outras tantas informações, né? Então, de novo, é voltar para dentro, ter o discernimento do que eu vou ouvir, eu vou selecionar. Eu acho que é mais do que a gente precisa das informações de fora, sim, mas o principal recurso está dentro da gente. Quando eu falo dessa conexão com o divino, é poder exercitar cada vez mais a nossa conexão, né, com a força e com aquilo que a gente tem dentro, e acreditar e legitimar sem precisar que ninguém fique validando isso. Dessa forma, cada um acaba agindo do jeito que acha melhor. Então, tem pessoas que continuam achando que podem sair e não tem nada que vai afetar. E tem pessoas que se fecham dentro de casa que acham que qualquer coisa pode afetar, né? Mas é o componente interno de cada um. Nesse momento, a gente também não pode falar, não saia de casa ou saia de casa, porque a gente também não sabe o que acontece, né? Não sabe qual é a propagação disso. E que eu já vinha pensando nisso, é a questão do tempo, né? O mundo todo vibrava naquela coisa, não tenho tempo. Eu preciso de mais tempo, não está dando tempo, e agora nós temos em excesso. E aí fala assim, não, mas não era isso que eu queria. Então, você não soube pedir, né? Porque você pediu tempo, agora você tem tempo, né? Então, acho que é o momento da gente aproveitar melhor esse tempo que está sendo dado para dar o salto e fazer as coisas que realmente a gente achava que não tinha tempo para fazer antes. E não esquecer de que as coisas acontecem de forma não linear. Quando a gente vê as estatísticas, né, as projeções, o tempo, né, as notícias, a gente fica pensando no 1 mais 1 é igual a 2. Só que as coisas não acontecem dessa forma. Eu posso fazer 1 mais 1, mas no final ele não vai dar 2. E o tempo, os acontecimentos na nossa vida não acontecem dessa forma. Muitas vezes a gente planeja alguma coisa que não acontece. Por exemplo, eu planejei uma viagem agora para o final de abril e essa viagem não vai acontecer. Então, eu me pego muito nessa questão de não ser linear. Que a qualquer momento pode acontecer alguma coisa que desvie a rota. Da mesma forma que aconteceu quando surgiu a questão do vírus, né? Que foi um acontecimento que desviou a rota de todo mundo, pode acontecer também algo que desvie. Eu acho que a energia está no lugar onde você coloca o foco. Então, se colocar o foco naquilo que é positivo e na mensagem boa, em tudo de bom que está vindo com essa situação, é isso que a gente vai vibrar, né? Se eu colocar o foco nas notícias ruins, nas coisas negativas que estão acontecendo, é nisso que vai vibrar também. Coisa que eu acho que você falou bem legal, né? Então, a importância do foco, né? Onde que a gente vai focar, como que a gente vai ver, vai ser a nossa lente. E eu acho que é isso que a gente pode ajudar as pessoas. Porque muitas pessoas não sabem nem qual é o foco, nem como acha o foco, nem sabe que tem olho, nem sabe que tem lente. Então, é estas pessoas que, nesse momento,
estão muito perdidas, não sabe o que focar, porque cada um fala, não, olha aqui é isso. Não, tá, olha, aí, não, é aqui. Então, é desse lugar que eu acho que é fundamental. Quando você acha o foco, você faz uma conexão com você consegue olhar para dentro e para fora, né? Mas, então, é isso. Nós temos um monte de gente perdida, sem foco, sem direção, sem movimento, envolvida nesse emaranhado de pensamento negativo, porque, querendo ou não, os pensamentos negativos, eles tendem a te aterrorizar cada vez mais, né? Lógico que tem coisa difícil, a vida é assim, né? Tem coisas difíceis, tem coisas fáceis, tudo depende de como eu vejo, de como eu foco isso. Eu posso olhar para uma coisa negativa e achar que isso é meu grande professor. E aí ele deixa de ser negativo para ser uma coisa positiva novamente, né? Então, acho que é legal a gente pensar nisso, que talvez a nossa disponibilidade e o nosso empenho estejam exatamente em colaborar para que as pessoas coloquem colírio nos olhos, enxergue de acordo com a sua lente, mas tendo um foco, seja lá qual seja o foco dela, mas um foco. O que você falou é legal, que é isso, a vida o tempo inteiro, a vida não é boa, não é justa e nem é ruim. A vida é. E os atravessamentos da vida acontecem o tempo inteiro. Então, se a gente sabe ter essa flexibilidade, a coisa fica mais fácil. Assim falei.